Eu quero falar um pouquinho também de Código Eleitoral e trazer um outro tema que é o da reeleição ou fim da reeleição. O Marcelo Castro, que é o relator do Código Eleitoral no Senado, deve apresentar um relatório sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça até a próxima semana. A Janaína Camelo, então, volta ao 3 em 1 e o relator ele propõe uma mudança ali no prazo de inelegibilidade, além das questões relacionadas também à reeleição. Isso eu vou falar um pouquinho depois. Mas sobre a inelegibilidade, o que você conta, hein, Janaína? Olha só, Evandro, a proposta do relator, o senador Marcelo Castro, é propor uma data fixa. A fixação aí para começar, um prazo fixo para começar a contar esse prazo de inegibilidade, no caso de crimes eleitorais, né? Então, deixaria de valer o que é hoje, o que é estabelecido hoje, que seria o quê? Esse prazo começa a ser contado, que é o prazo de 8 anos, começa a ser contado a partir da condenação em decisão transitada em julgado ou então deferida por órgão judicial. E aí começaria a valer como? A proposta do relator, o prazo de 2 eleições. Então, a partir do primeiro dia do ano que esse político tomaria posse, assumiria o seu mandato, começaria a contar esse prazo, então ele ficaria exatamente 2 pleitos, 2 eleições sem concorrer. E depois, então, ficaria novamente autorizado a se candidatar. O senador, ele justificou que da forma como acontece hoje, com a relação aos 8 anos, começando só depois do julgamento, da condenação, na verdade, acaba que esse prazo se estende muito mais do que 8 anos, né? Ele falou sobre isso mais cedo um pouquinho, justificou essa proposta dele. Vamos ouvir. Com o advento da lei da ficha limpa, que nós votamos favoravelmente, que sempre fomos defensores da lei da ficha limpa, os prazos são contados muito diferentes de um para o outro. Quer dizer, um mesmo crime cometido, uma mesma falta cometida, a pessoa poderá ficar inelegível por 8 anos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. E isso não é correto. Então, o que é que nós fizemos? Que, aliás, a Câmara fez e nós estamos ratificando aqui no Senado. Estamos uniformizando toda a legislação da questão da inelegibilidade. E aí, Evandro, ainda não está decidido, ainda está sendo discutido se essas novas regras já seriam aplicadas nos pleitos futuros ou então se poderiam retroagir. E aí daria a possibilidade, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro ficar inelegível apenas nas eleições gerais de 2026 e 2030, e aí depois ele já teria o direito aí de se candidatar novamente. O Marcelo Castro, como você disse, ele é o relator, né, do projeto de lei que define aí o Código Eleitoral. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, isso já faz um tempo, tem um tempo que ele chegou aqui no Senado, já faz meses aí que ele está nas mãos do relator Marcelo Castro, porque é um material muito grande, né? É uma consolidação de várias leis. Então, só o relatório dele tem mais de 100 páginas, tem por volta de 150 páginas. E aí ele conversou sobre isso, sobre esse relatório hoje, na reunião de líderes que aconteceu com o presidente Rodrigo Pacheco. Aliás, Pacheco é um defensor do Código Eleitoral, de que haja um novo Código Eleitoral, e o senador Marcelo Castro disse que conversou com os parlamentares, garantido apresentar então seu relatório finalmente na semana que vem. E a ideia é aprovar esse projeto de lei até o fim desse semestre. Vamos ouvir o que ele disse mais cedo. Esse código que foi aprovado na Câmara, ele faz uma consolidação de toda a legislação eleitoral e partidária que tem no Brasil. São 7 leis que são consolidadas numa só. Hoje, quando uma pessoa quer uma informação sobre a legislação eleitoral, ele tem que procurar e saber onde procurar em 7 leis. Se o código for aprovado, promulgado, sancionado, publicado, nós teremos uma única lei tratando de toda a legislação eleitoral e partidária.
E aí, Evandro, Marcelo Castro disse que vai apresentar aí 3 propostas de emenda à Constituição, 3 PECs, acabando com o mandato de reeleição no Executivo, presidente, governador e deputados federais, e dando aí a possibilidade de um mandato de 5 anos. E também essas PECs preveriam aí alterações nos mandatos do Legislativo, mas dando direito à reeleição e aumentando esses mandatos para 5 anos para deputados e vereadores e para 10 anos para senadores. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você em Brasília. Se tiver mais algo, só chamar. Luiz Felipe Dávila, vi algumas manifestações suas aqui enquanto a Janaína nos explicava as propostas de Marcelo Castro. Você concorda, discorda ou tem em partes aí? Tiraria algumas, incluiria outras? Conta pra gente. Eu concordo, discordo e em partes. Vamos lá, tá tudo. Incluiu tudo. Concordo com o projeto de simplificar, unificar a legislação eleitoral para que nós tenhamos uma lei que todo mundo compreenda. Acabamos essa semana o negócio de sobras, que é uma regra e ninguém sabe qual que é a regra e causa enorme problema. A punição é clara da lei de ficha limpa. A pessoa vai ficar 8 anos sem mandato, então não pode um ficar 15, 20, 12, 10, não, todo mundo tem que ficar 8. Então essa parte eu concordo. Simplificação, unificação, transparência nas leis e cumprimento, tá na ficha limpa, que é um sujeito ficar 8 anos penalizado a não ter mandato. Aí eu concordo. O que eu discordo? Lei com função retroativa. Isso é um absurdo. Não existe lei retroativa. Esse é o grande problema do Brasil. Porque se é retroativa para a lei eleitoral, o Supremo também decide retroativamente cobrar imposto, como está fazendo. Numa coisa que ele achava que era indevida, agora acha que é devido. Não pode. O direito diz que a lei vale a partir do dia que ela é promulgada. Não tem história de retroatividade. Então, isso aí eu discordo totalmente. E qualquer coisa do impasse é a questão da reeleição. Eu já disse aqui que isso não existe fundamento na ciência política, que existe algum estudo que mostra que reeleição é bom ou ruim para um país. Não existe. Tem países que tem reeleição e funciona muito bem, tem países que não tem reeleição e também funciona. Isso aí não tem nenhum cabimento. Então isso aí é mais um achismo. Vamos acabar com a reeleição porque a gente acha que a reeleição é ruim por achar que, na verdade, você tem um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio de 4 anos e que isso é ruim. Tá bom, pode acabar. Agora, não tem nenhuma correlação em melhorar a qualidade do governo tendo ou não reeleição. Então isso é bom deixar claro. E vamos pensar aqui, o Brasil instituiu a reeleição no governo Fernando Henrique por uma questão de salvamento do Plano Real. Era isso que queria. Vamos ser claros, a emenda à reeleição foi aprovada para dar mais 4 anos para o presidente Fernando Henrique consolidar o Plano Real. Por quê? Porque a grande chance naquela época era do Lula vencer as eleições e Lula já tinha taxado o Plano Real de estelionato eleitoral e ia destruir tudo que estava sendo feito. Então, foi uma escolha casuística aquele tempo, mas também de enorme importância institucional para consolidar os ganhos do Plano Real, aliás, que hoje amanhã, dia 1º de março, fazem 30 anos. Exatamente. Então, assim, foi um casuísmo momentâneo para assegurar, fundamentar o Plano Real? Foi. Então agora nós estamos revisando isso. Agora, achar que isso vai melhorar ou que isso vai impedir corrupção ou coisa do gênero? Não, e não tem nenhum fundamento na ciência política que reeleição pode diminuir corrupção ou pode diminuir algum tipo de corporativismo. O Dávila deu a opinião dele aqui, num giro bem objetivo, sim ou não? Você é a favor da reeleição ou não? Eu sou a favor da reeleição. Sou a favor da reeleição. E você, Segré? Sou a favor de cortar a reeleição. De deixar o mandato de 5 anos. Sim, mas tem um dado sobre essa proposta, da questão do prazo da ineligibilidade, que a primeira parte, a lei vem de 1990, estabelecia, inclusive com a reformulação da Lava Jato, da ficha limpa, que eram 8 anos a partir do cumprimento da pena. E depois foi alterado para 8 anos a partir da sentença. Então, se a pessoa continua empurrando até a última sentença, ele pode não ter sentença cumprida e o prazo de 8 anos já passou. Então, o que estão tentando fazer? Na minha opinião, vota no momento que tem a condena, que depois a gente vai até o trânsito ao julgado, demora mais de 8 anos e a pessoa está elegível de novo. E a primeira determinação legal era que os 8 anos eram só depois do cumprimento da pena. Então a pessoa era, sei lá,
sentenciada a 6 anos. Ela tinha que cumprir 6 anos e depois dos 6 anos vinham os 8. Por isso que ele menciona 15, 20. Então, unificando. Tá, mas vamos unificar. Político unifica sempre para o melhor, né? Para eles, sim, não para o pior. Para eles, Então, se for, vamos tirar essa parte do cumprimento da pena. Vamos colocar no momento da determinação. Determinação de 8 anos. Se não terminou o julgado e não cumpriu a pena, estamos tirando uma questão eleitoral de uma questão penal. Eu não sei se juridicamente tem sustento. 5h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas, seguimos. Fábio Piperno, favor ou contra a reeleição? Sou a favor da reeleição, favor? Sou mais a favor ainda de que não se mexa nisso, deixa do jeito que está. Quer dizer, eu já falei aqui, né, já comparei com o que aconteceu nos Estados Unidos de 70 anos para cá, eles não fizeram nenhuma mudança, nós já fizemos umas 10, e olha, o Brasil inclusive já teve um outro jabuti, né, que era a história de você poder votar no presidente de uma chapa e no vice de outra, né? Já teve isso. Aqui já teve de tudo. Para com isso, deixa do jeito que está. E por conta dessa lambança toda que esse projeto prevê, você vê, eles vão teriam que aumentar os mandatos de senadores e deputados para coincidir com os dos executivos para fazer a eleição. Mesmo processo eleitoral. Nossa. E você, Gani, por que você é favorável à reeleição? Porque eu acho que falta planejamento de longo prazo no Brasil. Então, se a gente acabar com o mecanismo da reeleição, aí que acabou. Aí essa visão de curto prazo, ela vai prevalecer. Mas você acha que as reeleições do Brasil, todas elas garantiram um procedimento a longo prazo, uma estratégia a longo prazo? Olha, o Plano Real é um exemplo bem sucedido, que se não houvesse naquela época o mecanismo da reeleição, ele poderia ir por água abaixo e hoje a gente poderia virar uma Argentina. Ali, tudo bem que ele não foi reeleito, mas houve uma continuidade. O governo Temer, teto de gastos, né? Foi uma pena que o projeto que começou no governo Temer não tenha continuado até hoje, né? Dessa reforma do Estado, de enxugar os gastos públicos. Mas tudo bem, é do jogo, é da democracia, a gente deu um cavalo de pau e agora a gente volta lá aos anos 2011, mais ou menos, com a mesma fórmula que não deu certo, Fábio Piperno. Duas coisas que os colegas disseram aqui, enfim, mencionaram. 2 fatos históricos. O Dávila lembrou do Plano Real, que amanhã completa 30 anos. O Alan Gani, de reformas que o Temer fez, que ele defende e tal, né, e que aconteceram lá em 2016, 17 e 18. Muito bem. O Plano Real nasce no governo Itamar Franco, que teve pouco mais de 2 anos. Essas reformas do Temer também ocorreram em um governo que teve pouco mais de 2 anos. Muito bem. Dentro das regras que predominam hoje, das regras vigentes, esses presidentes de mandatos, digamos, enfim, mandato tampão, né? Enfim, mandatos curtos e tal, eles conseguiram promover reformas em mandatos curtos. Então, não é o tamanho do mandato que vai determinar se o presidente vai conseguir fazer ou não, se ele vai ser bom ou não. Quer dizer, aí envolve uma série de fatores, inclusive a articulação que ele vai ter ou não com os outros poderes. Não, mas tem 2 coisas diferentes. Não, são diferentes. Não. Por quê? Porque, por exemplo, o Plano Real começou sim no governo Itamar, como ele falou, que era uma janela pequena, que foi a criação da URV. Mas a criação da URV e da moeda é só a primeira etapa. Depois vieram todas as reformas institucionais, privatização, lei de responsabilidade, para consolidar o Plano Real, para o Plano Real ficar em pé, porque senão câmbio flutuante. Então, mas é verdade, Piperno. Não, assim, tem 2 coisas. O Plano Real aconteceu mesmo no governo Itamar, dá todo o crédito a ele, foi a mudança da URV para a moeda. Agora, todas as reformas institucionais para fazer o real perdurar e enraizar foi feita no governo Fernando Henrique. Mas aí são 2 coisas diferentes. A parte mais difícil, a complexidade de se aprovar um negócio daquele tamanho, né, que aliás prevalece até hoje, felizmente e tal, aconteceu num governo curtinho. Né? Então, foi um governo que conseguiu conversar com outras forças e articular. Não há dúvida que teve uma coordenação política com o plano técnico. Exato. Mas só isso não bastava para o Plano Real ficar em pé. Isso que eu estou dizendo. Por isso que a história da reeleição veio justamente porque os 4 anos não foram suficientes
para que nós pudéssemos enraizar as reformas estruturantes do Plano Real. Então, por isso que veio a questão da reeleição, porque naquele momento o Lula tinha enorme chance de ganhar e o Lula já tinha taxado o Plano Real de estelionato eleitoral e acabar com o Plano Eleitoral, com o Plano Real. Então, esse era o ponto da discussão da reeleição. Agora, o que eu queria voltar aqui a um tema, só um minutinho desse tema de reeleição, que é o seguinte: o problema não é a reeleição, o problema é o sistema de governo. Porque reeleger não é problema, o problema é como tirar um presidente ruim do poder. E aí é o processo traumático do impeachment, do impedimento, que é todo esse processo absolutamente traumático, doloroso para a nação, para o sistema político, etc. Daí a vantagem do parlamentarismo, que isso não existe. Porque o que o parlamentarismo faz? Governo ruim cai rápido. E governo bom pode continuar sendo reeleito por quanto tempo for, 12 anos, 16 anos, tem governo de 20 anos. Então, assim, o problema está na estrutura do sistema presidencialista. Daí, por isso que eu acho que chegou a hora do Brasil não discutir coisas periféricas como reeleição, mas discutir o sistema de governo. Porque aí sim eu acho que nós vamos ter uma discussão substanciosa de qual é o melhor sistema para acabar rapidamente com governos ruins e manter bons governos no poder por quanto tempo o eleitor achar que eles devem continuar no poder. Bom, Dávila já trouxe 2 sugestões aqui no 3 em 1, em criar o voto distrital e agora discutir o parlamentarismo aí. Fala, seu Gustavo Segré. Quando o Piperno menciona sobre as bonanças do Plano Real, devemos lembrar à audiência que o partido que votou contra o Plano Real foi o PT. Contra o Plano Real foi o PT. Sim. Quando a gente toma o governo de Itamar, nesse governo de Itamar, que foi o iniciador do Plano Real, não tinha ainda a reeleição. A reeleição veio depois. Veio depois. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, que independentemente de ter ou não reeleição, é possível você fazer até num governo tampão mudanças importantes. Mas é prioridade. Por isso que eu não gosto. Mas aí que está. Vamos imaginar, Piperno, e aí, continuando com o meu raciocínio, me permita concluir. Quando você tem um governo tampão, como por exemplo foi o governo de Itamar e o governo de Temer, a sapiência de não ter a continuidade permite que eles façam esses tipos de alterações, porque não vai pagar o preço popular de colocar uma lei impopular. O Itamar não, o do Temer poderia. Não, mas aí vem outra questão. E aí é importante também, porque vamos defender as duas posições objetivamente. Se não tivesse tido a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real teria ido para o espaço. Exatamente. Porque no segundo mandato, e eu lembro como se fosse hoje, o próprio presidente disse, não, R$1 vai continuar sendo $1, é a mesma coisa, é 1 a 1. Mantinham a desvalorização de 0,6 até que o próprio Itamar Franco, governador de Minas Gerais, declara a moratória em 1998. Vem junto com... Não, 98, foi 98. Não, ele tomou posse em 99. Não, mas espera aí. O Itamar. Não pode. Te digo até por quê. Não, eleição em 98, toma posse em 99. Então, ok, 99. A Max desvalorização. Mas veio a 90 de janeiro. 13 de janeiro. Então, no dia 13 de janeiro, foi quando, se não tivesse o Fernando Henrique Cardoso, que só começava imediatamente depois do seu segundo mandato, não ia ter a continuidade do Plano Real. Ia morrer o Plano Real. Então, defendemos objetivamente a possibilidade de não ter a reeleição, mas nesse caso foi boa ter a reeleição.